Para todos, boa tarde. Sejam bem-vindos à edição do Em Cima da Linha para esta sexta-feira, 24 de abril de 2026. Cá estamos então no programa de desporto do Conselho de Santo Tirso. Hoje com o comentador Santo Tirso Cital, de regresso Paulo Sampaio, na primeira parte. Na segunda parte teremos entrevista com o treinador da equipa B do Futebol Clube Tirsense, que terminou há cerca de 15 dias o seu campeonato na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Bernardo Alves é o nosso convidado. Na primeira parte, como habitualmente acontece, vamos fazer o rescaldo do passado fim de semana desportivo, projetar também o próximo nos campeonatos que ainda não terminaram, o que não é o caso do Campeonato de Portugal, onde se jogou, no passado fim de semana, a última jornada da fase regular. A Associação Recreativa de São Martinho caiu de novo nos campeonatos distritais na próxima temporada, vai para a Hyundai Liga Pro. A vitória frente ao Monção por 3-1 não foi suficiente para evitar a despromoção da formação campense. Quanto ao Tirsense, já tinha praticamente a sua posição definida, manteve o sexto lugar com que iniciou a última jornada da Série A do Campeonato de Portugal, depois do empate a uma bola na recepção à formação do Chaves B, que com esse ponto também garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal. Os resultados completos desta última ronda: Tirsense 1, Chaves B 1, Vianense 4, Limianos 1, Brito 2, Mirandela 0, Machico 1, Ribeira Brava 0, Camacha 1, Celuricense 2 e Bragança 3, Vila Verdense 0, além do São Martinho 3, Monção 1. Classificação final: Bragança 48 pontos, Limianos, Vianense 48 pontos. Estas duas equipas vão disputar o play-off de acesso à Liga 3. Terceiro lugar para o Brito com 46, quarto Celuricense 41, quinto Limianos 41 também, em sexto Tirsense com 40, sétimos Camacha e Chaves B com 36, sétimos exatamente Camacha, Chaves B e Machico, todos com 36 pontos. Em décimo, abaixo da linha d'água, São Martinho 34, décimo primeiro Mirandela 32, décimo segundo Vila Verdense 21, 13º Ribeira Brava 20 e último classificado Monção com 14 pontos. Monção, Ribeira Brava, Vila Verdense, Mirandela e São Martinho descem aos campeonatos distritais da Associação, das respectivas associações: São Martinho do Porto, Mirandela da Associação de Futebol de Bragança, Vila Verdense da Associação de Futebol de Braga, Ribeira Brava da Associação de Futebol da Madeira e o Monção da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Começámos pelo São Martinho, a equipa campense, que a dada altura até chegou a dar a ideia de lutar ou de morder os calcanhares aos primeiros, acabou relegada de novo para os campeonatos distritais. É verdade. Infelizmente aconteceu o que nós não desejávamos, que foi a descida de divisão. O São Martinho começou mal, sabíamos nós, e atendendo àquilo que foi o início da época, seria normal começar com muitas dificuldades. A partir de outubro melhora a sua performance, consegue subir na tabela classificativa. Há ali um momento que até poderíamos pensar em algo mais, e depois aquelas 3-4 derrotas seguidas complicaram e muito a vida do São Martinho. Sobretudo aquela derrota com o Vila Verdense, não é? Com o Vila Verdense, que não estávamos a contar. Depois também tem aquela derrota com o Machico, que era um adversário direto. O Machico faz uma excelente recuperação e depois quem vai para a última jornada a precisar de ganhar o seu jogo e que os outros percam, quase sempre, e a história diz que 90% dos jogos caem para os outros. E foi o que aconteceu. O São Martinho fez o seu trabalho, ganhou o jogo, mas não chegou porque o Machico acaba por ganhar o seu jogo e tudo e as coisas aconteceram da pior maneira. Por isso, se no início dissessem que o São Martinho iria descer de divisão, eu dizia que seria normal pela forma como foi repescado a 3 semanas de começar o campeonato. Atendendo aquilo que a meio da época a equipa os sinais positivos que a equipa estava a dar, nunca pensei que o São Martinho fosse descer de divisão. Infelizmente aconteceu. Também como desceu, já subiu, por isso agora é preparar a próxima época, sabendo
que vai iniciar num campeonato extremamente complicado e que muitas das vezes é mais fácil manter-se no Campeonato de Portugal do que subir da Liga Hyundai para o Campeonato de Portugal. Como vemos, todos os anos é um campeonato extremamente complicado. Por isso, o São Martinho, de certeza, que mesmo preparando bem a próxima época e tendo tempo, porque ainda falta muito tempo, será sempre um campeonato difícil, a Liga Hyundai, porque ao longo do tempo temos assistido a um dos campeonatos mais equilibrados dos campeonatos distritais do país. Por isso será sempre difícil subir de divisão, mas já aconteceu isso, e desejar que as coisas melhorem para São Martinho na próxima época, com a subida de divisão. Se não conseguir a subida de divisão, pelo menos lutar por esses mesmos lugares, porque a história do São Martinho assim o diz. Agora é levantar a cabeça e preparar a próxima época. No final da partida de São Martinho do Campo, o São Tirso Digital registou as palavras do treinador José Costa. Frustração nas palavras do técnico campense. José Costa, treinador da Associação Recreativa de São Martinho, em declarações ao Santo Tirso Digital. O Futebol Clube Tirsense tentou melhorar a classificação final, mas o empate caseiro frente ao Chaves B não permitiu. Classificação final, 6º lugar, mas foi a equipa, Paulo Sampaio, que menos perdeu no campeonato. Apenas 4 derrotas em 26 jogos, mas foi a equipa que mais empatou, 13 empates. E foi aí o calcanhar daqueles para que a equipa não conseguisse ir aos 2 primeiros lugares. Porque Sim. A nível de derrotas é de longe a equipa que menos perdeu. Sim. Se formos só pelos resultados, obviamente que se passarmos 3 ou 4 empates para vitórias, daria para subir de divisão. Agora, o Tirsense para subir de divisão, melhor. Para lutar para o play-off. De subida. Agora, o Tirsense tem que... Isto é um campeonato, a equipa tem a ver com a regularidade, e aquele início do campeonato do Tirsense não foi nada animador, até há alturas da época em que estava nos lugares de descida, e a partir de janeiro, sim, a equipa melhorou os seus resultados, melhorou os seus comportamentos. Uma equipa que sofria poucos golos e que teve muita baliza a zero, e isso é importante para quem quer subir de divisão, porque depois o golo marcado acaba por surgir, ou de bola parada, ou de um lance fortuito. Mas o que é facto é que o Tirsense acaba por acabar bem o campeonato. A história do Tirsense diz-nos que o Tirsense é sempre um candidato aos lugares cimeiros, mas esta época o início não foi positivo. Ao longo da época, sim, e por isso o não conseguir do grande objetivo, que era ficar nos 2 primeiros da tabela classificativa para lutar pela subida de divisão. O Bragança foi pela regularidade de estar sempre em primeiro lugar, ou dos lugares cimeiros, desde o início. O Bienense fez uma recuperação de trás para a frente, um bocadinho parecida com a do Tirsense, mas tinha mais pontos quando começa a fazer essa mesma recuperação, e por isso, de forma justa, acho que são as 2 equipas que mereceram ficar nos 2 primeiros lugares. Uma palavra para o Brito, pela parte final que teve, e também o Celuricense, que no início ninguém dava nada pela equipa de Celurico, e conseguiu fazer um excelente campeonato. Por isso, acaba por ser um campeonato em que algumas das equipas que desceram ficaram sempre desde o início, como o Monção, como o Ribeira Brava, como o Vila Verdense, sempre lá naquele lugar, e depois havia sempre aqui uma outra equipa que podia ou não descer de divisão. O Mirandela, que subiu, desce outra vez. Certamente no próximo ano vai ser candidato à subida de divisão. Tivemos o Chaves B, que a determinada altura, primeira volta nos 2 primeiros lugares, também. Depois a segunda volta caiu muito, e aí o São Martinho foi quando melhorou, e depois também tivemos o Machico, que acaba por, desde a entrada do Mr. António Oliveira, que a equipa melhorou e muito, e consegue a manutenção. O Camais fez um campeonato tranquilo, dentro daquilo que são as suas expectativas. Avançam para o play-off Bragança e Vianense, com Rebordosa e Lessa. De resto, a primeira jornada joga-se já no próximo domingo, com o Bragança a receber o Rebordosa e o Lessa a receber o Vianense. Paulo Sampaio. Aqui eu acho que são as 4 equipas muito equilibradas. Talvez o Rebordosa
No início pensávamos nós que o Lessa seria uma equipa que iria ser o candidato ao primeiro lugar. O que é facto é que o Lessa começa muito mal, a época até com o despedimento de Carlos Pinto, e depois a equipa começa a melhorar e então ficou no segundo lugar e ficou sempre no segundo lugar. O Rebordosa é que desde o início ficou em primeiro e já está há algum tempo. Agora é perceber se a equipa desacelerou naquilo que é os seus treinos, os seus jogos, porque muitas das vezes nestes pequenos campeonatos quem entra bem consegue depois ganhar uma vantagem para o resto do mini-campeonato. E muitas das vezes as equipas que andaram a lutar pelos lugares de acesso até à última jornada entram melhor do que aquelas equipas que 3, 4 semanas antes já conseguiram e garantiram o seu lugar. Acho que o Lessa preparou-se para esta fase de subida. O Rebordosa também tem uma boa equipa. O Vianense, por aquilo que foi a recuperação ao longo do campeonato, de certeza que vai tentar subir de divisão. O Bragança parece que de todas é aquela que vai correr um bocadinho por fora, e depois os resultados é que vão dizer se o Bragança tem ou não capacidade para subir de divisão. Agora, há uma coisa aqui importante neste campeonato, que é não sobe só o primeiro, sobem os 2 primeiros. E aqui, muitas das vezes, este campeonato é decidido até à última. Né? Na época passada, tivemos isso, que depois até o Marco acaba por ser repescado. Mas foi ali o Paredes-Marco que, se o Marco ganha o jogo, era o Marco que subia e não era o Paredes. Por isso, acredito que este ano também seja assim, em que haja luta até ao fim. Muito bem. Vamos avançar para a Hyundai Liga Pro. A 4 jornadas do fim, segue ao rubro a luta pela subida, mano a mano, entre as equipas do Sousense e do Maia. As equipas estão empatadas no primeiro lugar, ambas com 64 pontos. Venceram os seus compromissos do passado fim de semana. O Maia venceu o Foz por 2-0, o Sousense, o Aliados de Lordelo, por 3-0. Quanto ao Vilarinho, foi a Vila Caís e perdeu por 3-1. Vilarinho que já matematicamente desceu à divisão de Elite para a próxima temporada. Nos outros resultados, Gandra 0-20-0, Boa Vista 2, Gondomar 2, Canidelo 0, Nogueirense 0, Sport Rio Tinto 0, Lixa 1, ainda o Lousada 3, Irmesinde 2 e o Pedras Rubras 0, Coimbrões 3. Como eu disse, Sousense e Maia 64 pontos, seguido do Nogueirense com 54. Abaixo da linha d'água, o Coimbrões com 33 pontos, a 28 e já despromovidos, Vilarinho 13 pontos e Boa Vista SAD 11 pontos. Paulo Sampaio, vai ser uma luta até à última jornada entre Sousense e Maia, lidador. Aqui o gol-average poderá ser importante, creio que as equipas até entre si estão empatadas, vai ser o gol-average total. A continuar assim, vamos ver. Os últimos resultados têm sido muito iguais. Mas agora, a 4 jornadas do fim, eu acredito que quem tiver mentalmente mais preparado para este momento, eu costumo dizer que as equipas, e neste caso quando existem 2 equipas, elas são muito iguais. Quem faz este campeonato tão regular como eles estão a fazer é porque são muito semelhantes em termos de qualidade. Depois a decisão, aí já vai para aquilo que os jogadores estão ou não preparados para este momento. E quem já vivenciou isso mais vezes está mais preparado porque tem mais experiência sobre essa fase da época. O Sousense e o Maia são 2 históricos, mais o Maia, porque lembrar-me, como diz o ditado, nós somos do tempo em que o Maia esteve perto de subir à Primeira Liga e não conseguiu. Teve alguns anos de travessia no deserto e teve que mudar até o seu nome. E agora está a lutar novamente pelo regresso aos campeonatos nacionais. O Sousense não esteve tão acima, mas também esteve já nos campeonatos nacionais e até há bem pouco tempo. Sim. Por isso, acaba por ser 2 históricos da Associação de Futebol do Porto a lutar até ao fim. Quem estiver melhor preparado mentalmente para estes últimos jogos é a equipa que irá subir divisão, não tenho dúvidas. Atendendo a que o campeonato é tão competitivo, acho que seria justo as 2 equipas poderem subir. E até possivelmente acabarão. Até pode acontecer, porque nos últimos anos tem acontecido... Até tem subido 3. No caso do São Martinho até foi o terceiro. Mas estas 2 equipas
se pudessem abrir uma exceção para estas duas equipas, acho que até a nível nacional, a Associação do Porto é claramente um campeonato muito competitivo e estas duas equipas estão a merecer subir aos campeonatos nacionais. Duas equipas que nas últimas 4 jornadas vão jogar as duas com o Nogueirense, que é a terceiro classificado. A equipa de Nogueira da Maia poderá ter um papel decisivo também na que até uma altura do campeonato em que se pensou que o Nogueirense podia entrar nessa luta a 3, não o conseguiu, porque depois o tempo veio dizer que o Sousense e o Maia estavam mais preparados. Agora, é sempre uma equipa difícil de bater e pode perfeitamente entrar nessa luta pela subida de divisão, não o Nogueirense, mas sim tirar pontos ao Sousense e ao Maia. O Vilarinho, esse que já tem a sua sina assinada há muito, o objetivo agora é a final da taça, no próximo dia 3 de maio, não é? Sim, não tenho dúvidas quanto a isso. Foi uma equipa que, infelizmente, ficou logo, desde muito cedo, longe dos lugares de manutenção. Apenas 2 vitórias em 30 jogos. Já há algum tempo que ficou arredado da manutenção. Foi a taça que veio dando alguma emoção, alguma sensação boa dentro do plantel para que possa chegar a esse momento e ganhar. Seria histórico também, não é? Já o conseguiu uma vez, conseguir novamente, num ano tão difícil em termos de campeonato, seria um bom elan para a próxima época, que apesar de ser numa divisão abaixo, é, sem dúvida alguma, também uma divisão muito, muito, muito competitiva, disputada sempre cada jogo no limite, e por isso será com certeza um ano também extremamente complicado para o Vilarinho. Agora, obviamente, ganhar este troféu seria muito importante para o Vilarinho. Na próxima ronda, então, temos esse Aliados Lordelo Maia, lidador, Vintes Boa Vista, Lixa Sousense, a Lixa de Marcos Nunes, que está a fazer também uma boa recuperação, o Gondomar Canidelo, Coimbrões Lousada, Nogueirense para o Rio Tinto, Irmesim de Gandra, Foz, Vila Caís e ainda o Vilarinho Pedras Rubras. Na divisão de Elite, estamos a uma jornada do final e o Roriz, já com manutenção garantida, perdeu em casa com os Gens por 3-1. Nos lugares de subida, divisão, Baião e Friamundo vão jogar na próxima temporada na Hyundai Liga Pro. Resultados completos: Sobrado 2, Lagares 3, Leverense 1, Baião 2, Dragões Sandinenses 1, Águias de Iris 0, Friamundo 5, Citânia de Sanfins 2, Nuno Álvares 0, Valonguense 1, Roriz 1, Gens 3, São Lourenço do Douro 0, Várzea do Douro 3 e Termas São Vicente 2, Sport Rio de Moinhos 0. Baião, campeão desta Série 1, com 73 pontos, seguido do Friamundo com 56. Estas duas equipas vão jogar então na Hyundai Liga Pro na próxima temporada. O Roriz é 11º classificado, tem 34 pontos. No próximo domingo joga com o Citânia de Sanfins, que é exatamente a equipa que está atrás de si, e poderá ainda alargar essa vantagem, embora seja apenas um jogo para cumprir calendário, Paulo Sampaio. Sim, e o Roriz, as fichas todas foram gastas na meia-final, como se costuma dizer, para tentar ir a uma final inédita da taça. A partir do momento em que isso não acontece, não será fácil, quer para o seu treinador, quer para o grupo de trabalho, estes últimos jogos. Será um arrastar até à última jornada, porque nada ou em pouco influencia aquilo que será o resultado do Roriz neste campeonato. Aquele dia em que não conseguiu o acesso à final da taça foi aí que acabou a época para o Roriz, como se costuma dizer. Sim. Porque os objetivos, os mínimos já estavam conseguidos e agora era só o competir por competir, dentro de obviamente, numa seriedade que não tenho dúvidas que quer o seu treinador, quer os seus jogadores têm, mas é completamente diferente de jogar para um objetivo do que jogar e treinar durante a semana e jogar ao fim de semana pelo resultado que não vai influenciar em nada a vida do Roriz. Por isso, este último jogo, se este já foi um sacrifício, como se costuma dizer, o próximo ainda será, porque as pessoas, depois de uma época tão desgastante, querem as merecidas férias, porque estamos a falar de jogadores e treinadores que não são profissionais e que já estão há cerca de 9 meses a treinar, a competir, e já há um desgaste emocional muito, muito grande. Baião e Friamundo vão para a principal divisão da Associação de Futebol do Porto. Baião sem surpresa.
De resto, uma equipa que fez um campeonato sem derrotas, 29 jogos, 22 vitórias e 7 empates. O Friamundo, desde que Antunes tomou conta da equipa, estava à meio da tabela e foi progressivamente ultrapassando os seus adversários até estabilizar no segundo lugar. Sim, aqui estamos a falar de duas histórias que têm um final feliz, que é a sua divisão, mas são completamente distintas. Um Friamundo que até há pouco tempo estava nos campeonatos profissionais, lutava, e houve um ano até que lutou pela subida à Primeira Liga, que depois caiu na última divisão e agora tem feito o seu caminho, o caminho das pedras, como se costuma dizer, até chegar aos campeonatos nacionais. Esta era uma etapa importante, a subida de divisão. Não começou tão bem, mas depois com a troca de treinador e com a entrada de Antunes a equipa melhorou. E, por sua vez, temos o Baião, que desde o início, por aquilo que se fala, que eu também não sei, mas estou a dizer aquilo que as pessoas dizem, em termos de orçamento, era claramente a equipa que tinha maior orçamento da divisão, preparou-se para isso mesmo, para a subida de divisão, e de forma natural, desde o início, foi sem espinhas o seu campeonato, acabou por merecer. Diferentes os projetos, um mais na história, outro mais naquilo que é o investimento Sim. agora no futebol português em termos de SAD, mas que acabam por ter sucesso as duas equipas e que de certeza que na próxima época vão querer fazer equipas competitivas. O Friamundo pela história, o Baião por aquilo que é o investimento da equipa na atualidade. Uma equipa que, segundo se te diz, treinava até durante o dia. Sim, profissionais e até falava-se de estágios, não sei se é ou se não, mas que o importante é que tinha competência. Um treinador também que já teve sucesso no Vila Real, também teve sucesso agora, o Luizinho, e depois tem bons jogadores porque também tem capacidade financeira para o ir buscar. Por isso, acredito que seja mais uma boa equipa no campeonato da Liga Hyundai. Mais uma. Temos que depois também perceber que o Aparecida também desceu, quer dizer, acaba por ser muitas equipas novamente a querer subir ao campeonato de Portugal. Muito bem, a última jornada, domingo, 4 da tarde, com o Roriz, que vai jogar ao terreno do Citânia de Sanfins. Na Liga Portugal, a equipa do AVS empatou em Vila do Conde, 2 bolas, mas foi oficialmente despromovida à Liga 2. Paulo, oficialmente, porque já se adivinhava este desfecho há muitos meses a esta parte. Sim, temos que ser realistas, não é? Houve ali um momento que deu a sensação no início da segunda volta que poderia mudar um bocadinho aquilo que seria o rumo, pelo menos em termos pontuais, podia aproximar mais dos lugares de manutenção. Pensou-se também que ali em janeiro, com a entrada de alguns jogadores, a equipa pudesse melhorar, mas infelizmente os resultados continuaram a não ser tão bons como nós queríamos e a equipa acabou por... Também são muitos empates, 10 empates. Bastava metade destes empates ser vitórias, por exemplo, para estar na luta, não é? Sim, mas é muito... não conseguiu ganhar os jogos suficientes para entrar na luta. Eram os empates, mas nunca conseguiu ganhar verdadeiramente os jogos. Há um outro jogo que se pensou, penso que até foi o jogo com o Arouca, que em caso de vitória Sim. podia aproximar e é logo foi um jogador... jogo da segunda volta. Exatamente, que ali o jogador até é expulso logo aos 2-3 minutos e então acaba por o Arouca ganhar e aí as coisas ia-se tentando ter oxigénio ao longo das jornadas que iam passando, mas não se conseguiu. Agora é preparar a próxima época. Há tempo suficiente para isso, perceber aquilo e qual o caminho que o clube, neste caso que a SAD, pretende, para depois poder lutar pela subida de divisão. A época passada foi no limite, foi só play-off de manutenção. Infelizmente, esta época correu bastante pior e não se conseguiu manter. Por isso, a próxima época tem que ser bem trabalhada, bem compreendida, perceber... A administração, desculpa interromper-te, emitiu um comunicado pedindo desculpa à Vila e comprometendo-se afirmando que já estão a trabalhar com vista ao mais rápido regresso. Sim, acho que faz todo o sentido isso, porque já há muito que se sabia que o final ia ser este, por isso acredito que as pessoas, e tendo a experiência que têm no futebol,
que já estão a preparar a próxima época, para que a equipa seja competitiva e que possa lutar por lugares de subida. Prometer a subida é sempre complicada na segunda liga, porque nós vemos que todos os anos existem 7, 8, 9 candidatos à subida de divisão. Temos candidatos à subida de divisão que estão a lutar pela manutenção. Não sei se... Caso de Farense, por exemplo. Farenses e os Portimonenses. E não sei se vão conseguir a manutenção. Vai ser até ao fim. E por isso é um campeonato extremamente complicado, em que depois todos os anos aparece uma equipa que ninguém conta, não é? Ninguém conta e acaba por subir de divisão. Por isso, não prometendo a subida, mas sim arranjando, entre aspas, um bom plantel para que possa lutar pela subida de divisão, sabendo que é sempre difícil essa mesma subida. Estes jogos finais, agora a recepção ao Sporting já no próximo domingo à noite, depois visita ao Nacional e recepção ao Porto, para dignificar o emblema. Sobretudo que, bem, os últimos 2 jogos em casa são contra os 2 principais candidatos. Sim, acho que tentar demonstrar uma imagem diferente do que aquilo que foi a época desportiva. Pelo menos... e depois a deslocação ao Moreirense. Costuma-se dizer que muitas das vezes no futebol a imagem que fica são as últimas... a última, não é? E se acabar bem, ou se tirar um ponto, ou 2 pontos, por exemplo, ao Sporting, que está neste momento a pensar mais se o Benfica pode ou não... ultrapassá-lo. Neste caso até ultrapassou, porque o Sport tem menos um jogo, sim. Mas em caso de vitória do Sport, um jogo tem atraso, volta outra vez a segundo. Pode influenciar na luta entre o segundo e o terceiro, e na possibilidade do Sporting aos jogos todos, pode tirar pontos ao Porto, para, no jogo que se diz que pode ser do título do Porto aqui nas Aves, estragar um bocadinho a festa. Por isso, pode ser importante para isso. E se o fizer, acaba por... dentro do mal que é a descida da divisão, a imagem sempre a última. Exatamente. E acaba por ser uma imagem melhor, uma parte final do campeonato melhor do que aquilo que foi o início e o meio do campeonato. Muito bem, vamos avançar para os resultados da 21ª jornada do Campeonato Concelhio da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso. ABCD 1, Guimarães 2, Tarrio 1, Burgães 1, Areias 2, Avidos e Lagoa 1, Mourinhense 3, Siqueiró B 4, Reguenga 0, Rebordões 4, Água Longa 2, União Desportiva de São Mamede 1 e Rins 2, Caldas 0. Comanda o Rins ao fim de 21 jornadas com 55 pontos. Resultados da formação do AVESAD, da AVS. Em Sub-19, AVS 1, Varzim 0. Sub-18, AVS 5, Vila Miá 0. Sub-17, AVS 3, São Martinho 2. Sub-16, Tirsense 2, AVS 1. Sub-15, AVS 3, Marco 2. E Sub-14, Lousada 0, AVS 0. Viramos para o futsal, segunda fase, apuramento de campeão, jornada 3, Clube Esportivo das Aves 8, Retorta 3. Na classificação, após esta terceira jornada, lidera a equipa do Aves com 34 pontos, seguido do Balantuna com 31, seguido do Estrelas Susanense com 32, assim é que está correto. Terceiro lugar, Balantuna na 31. Recordo que as equipas vêm com metade dos pontos da primeira fase. No basquetebol, Taça Nacional de Séniores Masculinos Norte, Grupo B, Jornada 9, FAC 62, Clube Esportivo das Aves 87. Na divisão de honra de handball, segunda fase de subida, o Ginásio Santo Tirso recebeu e perdeu com a equipa B do Porto por 30-25. Boa Hora 27, Carvalhos 28 e Horta 40, Sporting B 32. Lidera o Carvalhos com 40 pontos, seguido o Ginásio Santo Tirso com 36, terceiro Porto B 35, quarto Horta 33 pontos, quinto Boa Hora 31, sexto Sporting B com 30. Ora, já se sabe que a equipa do Porto B não pode subir à primeira divisão porque já lá vem uma equipa. Neste caso, o adversário direto do Ginásio Santo Tirso é o Sporting da Horta, que está agora a 3 pontos da formação do ginásio. Ginásio que joga amanhã, sábado, dia 25 de abril, às 9h30, no pavilhão João Rocha, frente à equipa B do Sporting. Com esta informação de handball, termina a primeira parte do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 24 de abril. A seguir a um curto intervalo, estou de regresso com entrevista a Bernardo Alves, ele que foi treinador da equipa B do Futebol Clube Tirsense na temporada que terminou para a equipa B do Tirsense e também para a principal no passado fim de semana. Até já.
Segunda parte do programa Em Cima da Linha para esta sexta-feira, 24 de abril. O convidado do Santos Digital é o treinador da equipa B do Futebol Clube Tirsense, ou ex-treinador, já que cessou funções após o término do campeonato da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Porto, Bernardo Alves, o tirsense, que terminou o campeonato na 5ª posição com 37 pontos. Uma prova bastante complicada para a formação jovem do Futebol Clube Tirsense. E para fazer o balanço da temporada que há pouco terminou, temos então connosco o Bernardo, é com ele que vamos estar à conversa nos próximos minutos. Faço aqui um pequeno histórico como jogador de Bernardo. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começou no Vitória, se estiver errado, corrija-me, por favor. Depois no Sandinenses, no Desportivo das Aves, no Tirsense, Roriz, depois no Plá Benec, vamos já explicar. Isso mesmo. No Joane, no Roriz, no Bairro, no Rins, no Delães, e terminou no Rins na época 2023-2024. Isto como jogador. Bernardo, boa tarde. Plá Benec, o que é isto? Já agora, desculpa a minha ignorância. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e falar futebol com amigos. Plá Benec é um clube que joga na 4ª divisão francesa. Na altura, a seguir ao meu primeiro ano de sénior no Tirsense, surgiu esse convite. Tinha também um familiar lá que fez com que aproximasse a relação ao clube e pronto, tive uma época desportiva lá e fui muito feliz. Voltei por motivos pessoais, mas se não fosse esses motivos, se calhar tinha continuado lá. Tem espírito imigrante, já estou a ver. Sim, sem dúvida. Foi uma boa experiência. Muito bem, começou num clube que tem muita vitória, é um clube que tem uma boa formação. Sem dúvida, esse ano de Sandinenses era na altura do Juvenis B, não havia, para jogarmos no Nacional, nós treinávamos pelo Vitória, com o símbolo Vitória, tudo, só que ao fim de semana jogávamos pelo Sandinenses para jogar no Campeonato Nacional. E fiz lá 6 anos, foi o clube que tive mais tempo até hoje e é um grande clube. Muito bem. Na temporada que há pouco terminou a primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, a primeira fase, não é? Sim. Já que o Tirsense B, infelizmente, não passou à segunda fase. E era esse o objetivo. Que projeto é que lhe foi apresentado, Bernardo, quando foi convidado pela direção jesuíta para assumir o comando técnico da equipa B? É assim, em primeiro lugar, o projeto que foi apresentado foi um pouco tardio. Nós andamos sempre em cima da perna a tentar contratar jogadores, muita dificuldade nisso. Claro que uma equipa sénior do Tirsense que disputa um campeonato distrital tem que sempre andar nos primeiros lugares. Não era uma obsessão a subida, mas penso que o Tirsense tem que olhar para isso sempre com a ambição de subir. Não escondemos que tínhamos essa ambição, mas por vários motivos não foi possível lutar até ao fim. Mas um dos grandes fatores também da equipa B era potenciar jogadores para a equipa A, fazê-los crescer, e nesse aspecto acho que conseguimos isso na plenitude. Portanto, mas há jogadores da equipa B que estão neste momento na equipa A ou que fizeram parte do plantel da equipa A? Nós temos um jogador na primeira metade da época, na altura ainda com o Mr. Emanuel Simões, que chegou a fazer parte de uma convocatória. Havia, sobretudo no início da época, bastante ligação e muitos jogadores irem treinar constantemente à equipa B, algo que depois foi perdendo um bocadinho, mas penso que os jogadores, quase todos eles tiveram a oportunidade de lá estar e têm, na minha ótica, alguns hipóteses de subir à equipa na próxima época. Muito bem. Havia interligação entre o Bernardo e o Emanuel Simões na primeira fase da época e depois com o Daniel Ferreira na segunda fase? Sim, começando pelo início, nós planeámos tudo em conjunto. Na altura, até sistema tático, igualámos de forma a que os jogadores, quando fossem para a equipa A, não sentissem dificuldade. E havia muito essa ligação. Depois, coisas do futebol, há uma mudança no cargo, a equipa A também não estava tão bem, acabou por se perder ali um bocadinho o contexto da equipa B, de forma natural. Também a equipa A, a equipa mais importante, e estava a precisar de pontos, estava num contexto mais difícil e acabou também por a vida da equipa B ficar mais difícil. Sentiu-se de alguma forma encostado para o lado? Eu não queria dizer encostado para o lado, mas foi complicado quando tu fazes uma segunda volta apenas com 14, 15 jogadores, já contar com guarda-redes. É muito difícil, mesmo a nível de treino, quando tu tens uma semana que treinas com 11, 12 jogadores, porque há sempre uma lesão, há sempre alguém que não pode. Como é que preparas o jogo? É sempre muito mais difícil. E pronto, e depois os miúdos acabam por também não ter competitividade interna, o que dificulta sempre o nosso trabalho, mas os miúdos foram excelentes.
sem dúvida alguma. Segundo sabemos, o Presidente João Magalhães foi sempre uma pessoa presente. Sim. Eu, antes de mais, eu já o fiz no meu comunicado, mas aproveito aqui publicamente para elogiar o trabalho do Presidente, uma ótima relação que tenho com ele. Parece uma pessoa muito... compreende as coisas, que sabe estar no futebol. Parece-me, sem dúvida, uma boa pessoa e que fez um grande trabalho e está a fazer um bom trabalho ao serviço do Tistense. E, sem dúvida, que foi estando presente, não tanto como ele queria, certamente, mas foi estando presente e pelo menos com o Presidente, fomos tendo algum contacto. E a opção de não continuar, porquê? Bernardo, se é que se pode saber, esteja à vontade. Sim, eu acho que voltando ao Presidente, é o próprio que diz que fizemos uma excelente época, toda a estrutura sabe disso, face às dificuldades que tínhamos. Nós acabamos por igualar até o melhor registro desde que a equipa B do Tistense voltou a existir, com todas estas dificuldades, e é caso para perguntar o que é que seria se nós tivéssemos condições normais de uma equipa, quer de trabalho, quer de plantel, de tudo. Podíamos, sem dúvida, ter sido campeões de série ou ficar em segundo lugar, pelo menos. A opção de não continuar parte um bocadinho de... Acho que já estamos preparados para o tipo de projetos, com toda a humildade, mas acho que estamos preparados para isso e estamos prontos para o próximo passo. Vamos ver o que é que vem aí. Ainda não sei. Mas o Tistense já teve equipa B, depois deixou de ter equipa B, agora voltou a formar a equipa B. Na próxima época ainda não se sabe se irá ter equipa B ou não, mas acha que há condições para continuar com uma equipa B, ou se for com estas dificuldades que enumerou, por exemplo, na segunda fase da temporada, onde só tinha 14 jogadores, já com o guarda-redes incluído, não vale a pena continuar, para ser assim? É difícil, porque eu acho que, sendo A, B ou C, uma equipa do Tistense, que é um clube magnífico, é um clube histórico e que, para mim, foi um prazer enorme ter lá estado, tem que entrar sempre de forma digna e com os mínimos em qualquer competição. Eu acho que isso foi reconhecido por todos. Não aconteceu com a nossa equipa. E pronto, e depois, claro, há um conjunto de fatores que fez com que não fosse possível lutar até o fim do campeonato pela subida. Eu recordo que em fevereiro, com 8 jogos para o fim, salvo erro, estamos em segundo lugar. Chegámos a estar algumas semanas em primeiro. Viemos numa fase também muito para baixo, oitavo, nono, depois fomos crescendo. Mas depois recuperaram. Fomos crescendo novamente. E pela primeira vez também nos últimos anos, verdadeiramente uma equipa do Tistense B esteve na disputa, nos primeiros lugares, algo que não tinha acontecido. Isso deixa-me muito orgulhoso mesmo. Essa parte, quando fica só com 14 jogadores, deveu-se a quê? O abandono dos restantes? Não foi abandono, nós só podíamos inscrever 18 jogadores, porque as vagas eram limitadas para a equipa B, e nós acabámos por inscrever 14 séniores, que no fundo foi o que foi aparecendo, alguns escolha minha, outros o que foi aparecendo. Conseguimos contratar 4 júniores e fazer ali um plantel de 18, 19 jogadores. Depois há sempre uma lesão, nós perdemos 2 jogadores com lesões graves, ruptura de ligamentos. Houve um jogador que abandonou o futebol. Nós, por exemplo, atenção, isto não serve desculpa alguma, porque certamente o treinador também errou em alguns momentos, os jogadores também, mas nós fizemos uma época toda sem um lateral esquerdo de raiz, sem um ponta-lança de raiz, sem extremos puros, sem opções do meio campo para a frente. Nós olhávamos ao nosso banco, suplentes na segunda volta, e tínhamos um defesa direito, um defesa central e 1 ou 2 médios. E quando assim também limita muito aquilo que é o trabalho. No entanto, acho que também valoriza muito aquilo que nós fizemos, sem dúvida. É difícil motivar um plantel a dada altura da época, quando os objetivos já não passam senão por fazer o melhor possível, e só com esses jogadores chegar ao treino e ver uma dúzia de jogadores, imagino que não seja fácil, Bernardo. Sim. Nós naquela fase, e eu tenho estado sempre atento ao que vocês falam aqui, ao Edgar, ao Paulo Sampaio também. Mas falámos sempre bem. Sim. Eu chamo-lhe o luto invisível. Nós passamos por muitas situações no campeonato que ninguém sabe, só nós sabemos, quer internas, quer externas, muito difíceis. Muito difíceis. E para nós, a determinado momento, quando percebemos que os jogadores vêm até alguns com a ambição de equipa A e se calhar não será possível, ambições depois de subida, que a 5 jogos do fim, 6, já se torna quase impossível. Foi difícil motivar um grupo que era o mais jovem das competições da F Porto Séniores.
muito difícil. Jogadores a jogarem em fadiga, a jogarem com toques, com lesões, porque tínhamos que jogar quase sempre com os mesmos. Portanto, eu tenho que elogiar um grupo com miúdos de 18, 19, 20 anos que tiveram um comportamento fantástico. E a prescindir dos seus domingos à tarde para ir. Sim, sem dúvida. Um grupo fantástico que vai ficar para mim na minha memória, sem dúvida. Calçada e Carvalhosa, a classificação assim o diz, mas foram mesmo as melhores equipas, Bernardo, deste campeonato. Que balanço é que faz desta Série 3? Eu acho que foi a minha primeira experiência a nível de futebol sénior. Aprendi muito, cresci muito com este campeonato. Penso que os jogadores também. É um campeonato muito difícil, cada vez se trabalha melhor hoje em dia. A pessoa pensa, olha para aquelas equipas, para os nomes das equipas, mas vê trabalho, vê organização. E se calhar a organização que a nossa equipa ou o nosso contexto não tinha, que nós não tínhamos muitas condições de trabalho, digamos assim. Sobre o Calçada, eu já tive a oportunidade de falar com o Mr. Lito, de dar os parabéns. Quem fica em primeiro tem que ser sempre os parabéns, com mérito. É uma equipa muito aguerrida, que jogava muito no combate, no choque, mas tinha jogadores também a nível individual fortes e que acabou por subir com mérito. O Carvalhosa também uma excelente equipa do Mr. Marca, a quem dou os parabéns, não tive a oportunidade de falar com ele. Acabou o Carvalhosa por não nos ganhar nenhuma vez, nós ganhamos um jogo a Carvalhosa e empatámos outro, mas também sobe com mérito porque foram as equipas mais regulares. Eu acredito que nós podemos ter estado nessa luta se tivéssemos mais jogadores. Um plantel mais extenso. Um plantel normal, digamos assim. Porque tive a oportunidade de falar com o Mr. Lito e com outros treinadores e com muitas pessoas que me têm ligado esta semana, quer para tentar convencer os jogadores a ir para esses clubes, quer a dar-nos os parabéns. Nós deixamos mesmo, sem dúvida alguma, uma marca do nosso jogo. Um futebol de ataque, de pressão alta, muitas vezes no risco, em que os jogadores, lembro na primeira reunião que tivemos na época, estavam um bocadinho com medo e vamos sofrer muitos golos e estamos a jogar muito ao ataque e pressão homem a homem, aquilo fazia um bocadinho de confusão, mas depois chegamos ao fim da época e sofremos menos 25 golos que o ano passado. Foi esse futebol também sem medo, com risco, que acho que as pessoas olharam para ele e que reconhecem como o melhor da competição. O Mr. Lito, não é segredo nenhum, disse mesmo que a equipa que melhor jogava e que tinha mais receio, digamos assim, era mesmo a nossa. Eu lembro-me que o Paulo também disse aqui em meados de fevereiro que as duas melhores equipas eram a nossa e do Calçada, mas o Calçada tem outra experiência e tinha de facto outro plantel e conseguiu. São jogadores que vêm também de formações com alguma história no futebol. Essas equipas de Calçada, Carvalhosa. Nós temos o André Rateira, toda a gente conhece, Trofense, um jogador muito experiente, e faz a diferença. E naqueles momentos de tensão, naqueles momentos que era preciso, se calhar, ter um bocadinho mais de pulso e personalidade, nós não tínhamos essa maturidade para, naqueles momentos perigosos no jogo, de aguentar o jogo. E inclui-me a mim, também era o treinador mais jovem da competição, e todo o grupo, eu incluído, também crescemos com isso. Mas, de facto, em alguns momentos do jogo, com alguma imaturidade, fomos traídos por isso mesmo. E agora, Bernardo, o futuro? Já tem algum projeto em vista? O futuro... Sei que quando decidiu de deixar o Tirsense não tinha nada, não é? Sim. Mas Sim. Aspira, naturalmente, as pessoas que sonham cada vez dar saltos na carreira dúvida. E o Bernardo já provou que pode treinar divisões mais acima. Já tem alguma coisa em vista? Ou o telefone... Já disse que o telefone tocou, mas não... Sim, já tocou para me darem os parabéns, para dizer que estão de olho no nosso trabalho, para tentarem também, que é uma coisa que me deixa muito feliz, é nós valorizamos muito os nossos jogadores e todos eles, neste momento, ou quase todos, têm propostas de divisões superiores. Isso também é muito positivo, porque se não forem para a equipa do Tirsense, pelo menos vão para contextos muito melhores. Sim. De forma concreta, ainda não chegou... nada concreto, pronto. Acredito que vai chegar. Também estamos num momento ainda muito cedo, não é? Ainda há praticamente todas as competições ainda em jogo e muitas decisões em jogo também. Os campeonatos ainda não terminaram, naturalmente. E acredito que esses telefonemas podem vir tanto da Associação de Paulo Braga, que é mais perto da minha localidade, como aqui da zona do Porto. Vamos aguardar. Isto, dizer que vou aguardar pacientemente, se calhar não é verdade. Uma pessoa está sempre aqui um bocadinho ansiosa para ver o que é que pode surgir, mas vamos tentar aguardar de forma paciente,
porque não é uma opção para mim, mas obviamente que eu e a minha equipa técnica gostávamos de caminhar em frente. Além do Tirsense B, tivemos Monte Córdoba, Sequeiró, Refojos. O que é que tem a dizer sobre as outras equipas do Concelho de Santo Tirso? Sim, primeiro deixar aqui uma chegazinha, dizer que fomos a melhor equipa do Concelho. Puxar a brasa para a sua sardinha, não é? Exatamente. Eu não gosto de falar mal dos adversários para me valorizar a mim ou a minha equipa, mas é algo que também nos deixa muito orgulho, porque nos últimos tempos isso não tinha sido conseguido. Depois, dizer que para mim a melhor equipa dos adversários, para mim era o Monte Córdoba. Começou mal, mas depois fez uma boa recuperação. Sim. Para mim era um futebol que eu revia-me naquele futebol de tentar jogar, apoiar, tentar jogar a bola, de valorizar o jogo, porque muitas equipas, ou quase todas as equipas contra nós, era um bloco, não é baixo, é baixíssimo, e depois tentar aproveitar a matreirice ou os contra-ataques, e aquela experiência, não é, que eles têm. E o Monte Córdoba, vi coisas diferentes no campeonato do Monte Córdoba. Vi também no jogo do Sequeiró, principalmente fora, uma equipa atrevida, uma equipa que já não é aquela equipa que se falava há uns anos, que era, pronto, ficava sempre nos últimos lugares. E acho que cada vez mais o Sequeiró vai caminhar para lugares acima. E vi uma equipa também que não continua numa zona de baixo, mas que pouco e pouco vai melhorando e vai tornando o futebol de Santo Tirso mais competitivo, que é a equipa do meu amigo Miguel Dias, também esteve aqui há dias, que vai crescendo e vai dar ano para ano somando mais pontos. Parece uma equipa com mais dificuldade do Concelho a nível também de qualidade, mas vai fazendo o seu trabalho e vai subindo patamares, e precisamos mais equipas assim, a crescer, para também elevar o futebol do Concelho, porque as equipas de Passos Ferreira controlam isto tudo. Também são mais, não é? São. Para o ano também, à partida, iremos ter a União Desportiva de Samamed, mais uma equipa de Concelho que se vai federar. Do Mr. Edgar, a quem manda um abraço. Jogámos contra ele num dos jogos amigáveis. Sei que também deixámos uma boa impressão ao Mister. E daí eu perceber alguns comentários de, o pessoal olha e vê, se calhar, 5º lugar, parece que sabe a pouco, mas fruto daquilo que foi a nossa época e de todos os problemas, acaba por ser muito positivo. Falaste aí em situações durante a época estranhas, referias-te à arbitragem. Eu tive a oportunidade de ver alguns lances, um deles um golo anulado ao Tirsense que foi no mínimo surreal. A arbitragem também tem que crescer, no teu ponto de vista. Também são árbitros alguns muito jovens, não é? Mais jovens que se calhar que o Bernardo, portanto ainda estão a aprender também, não é? Sem dúvida. O facto de não haver observadores permite que o árbitro, acho que o árbitro não vai para lá para prejudicar ninguém. Para prejudicar, mas permite o árbitro estar muito à vontade. Eu nunca falei de arbitragem, porque acho que em todas as épocas que estive como jogador, quer como treinador, aquilo vai bater mais ou menos certo. Os pontos que podes ser prejudicado também és beneficiado no outro lado, então aquilo arranjas sempre um equilíbrio. Mas este ano foi de facto muito difícil, e são lances óbvios e claros e concretos. Nós, se calhar pode parecer excessivo o que eu vou dizer, mas vocês virem os vídeos, nós temos isso, mas nunca o publicamos porque não faz parte do nosso ADN. Nós perdemos 14 pontos com erros de arbitragem, 14, sem tirar nem pôr. E isso se calhar afetou também muito a moral dos jovens jogadores, a forma de trabalhar, porque trabalhando sobre a vitória é sempre muito mais fácil. Sim, claro. E 14 pontos é o suficiente para nós ter estado na luta até ao fim. Mas foram 14 pontos mesmo de verdade. E foi muito difícil lidar com isso. Nós, inclusive, fomos algumas vezes expulsos, os jogadores também. É difícil controlar as emoções nesses momentos, e prejudicou muito aquilo que foi o nosso trabalho. Acho que a Associação de Futebol do Porto deve fazer alguma coisa quanto a isso, porque eu vi coisas que não é normal. Mas também quero valorizar o jogo, não é para cá, não é para aqui eu vim para falar de futebol. Exatamente, mas foi muito difícil lidar com isso. Há muitos jogos, camadas jovens, e os árbitros também. Sim. A maior parte dos árbitros já faz jogos de manhã e de tarde, também poderá ser por aí, certo? Sim, e nós temos, os treinadores erram, os jogadores falham golos incríveis, os árbitros também têm direito ao erro, eles estão a aprender, mas há coisas que é muito difícil de lidar, e em determinados momentos tu sentes que não é só o erro, é difícil, mas nós todos juntos conseguimos ultrapassar isso e fizemos uma boa classificação.
Bernardo, estamos quase no final da nossa conversa. Já aí agradeceste ao Presidente João Magalhães. Queres agradecer a mais alguém nesta hora de despedida? Sei que tens aí alguns apontamentos. Se quiseres falar de alguma coisa que a gente não tinha tocado aqui. Para não me esquecer aqui de algumas coisas. Estás à vontade. Mas é isso. Nós acabamos por fazer um bom campeonato, sem dúvida. Agradecer a algumas pessoas. Conheci gente fantástica no Tiscense, o Rui Lima, o Pedro Guedes, o Presidente... muita gente, agora vamos esquecer sempre de alguém, mas é um clube que sinceramente eu sinto que posso voltar no futuro, nunca se sabe, as portas estão abertas, acho que trabalhamos com dignidade, demos tudo pelo clube e quando assim é, as pessoas também sentem essa gratidão que eu sinto e nunca se sabe o futuro, mas estou sem dúvida muito contente por ter estado no clube. Futuro a Deus pertence. Sem Bernardo, dúvida, muito obrigado pela tua presença, muitas felicidades para o futuro. Foi a entrevista com o técnico da equipa B do Futebol Clube Tirsense, Bernardo Alves, treinador que então cessou funções da formação B jesuíta no final da temporada que há cerca de 15 dias terminou na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Em meu nome, em nome do Bernardo Alves e do Paulo Sampaio, desejo a continuação de uma ótima tarde de sexta-feira, de um bom fim de semana. E nós voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Não perca na próxima semana também o destaque para o Rally de Santo Tirso, que vai ter lugar no próximo fim de semana, não neste de amanhã, mas de amanhã a 8 dias. Nós cá estaremos também para falar e para dar destaque. É isso. Boa tarde, bom fim de semana.